Pessoas enquanto eu estiver falando. Pode deixar. Legal, obrigada. Cadê? Tá, agora começou a gravar. Muito bem. Boa tarde a todos. É um lindo dia. Espero que todos estejam bem, se cuidando dentro de casa. E é uma semana de celebração. Ontem foi o Dia Mundial da Água, que está nos motivando a promover esse encontro. Ele, excepcionalmente, não é só restrito aos associados da rede ACV, ele é aberto, justamente porque a gente entende que há vários temas e oportunidades de engajamento que passam por um amplo debate, por uma ampla participação. Então, agradecer a participação de todos, também ao intenso trabalho aí de divulgação no LinkedIn e nos mailings, muito obrigado. Foi um evento que a gente pensou em cima da hora, bem espontâneo. Agradeço aqui a participação da Juliana, também do Ângelo Zerbini, da Votorantim Cimentos, a Juliana da Fundação Getúlio Vargas, o Tiago Egídio da Fundação Espaço Eco, a Rebeca que está com ele também, a Cristi, tem vários colegas aí da Fundação Espaço Eco que vão compartilhar o seu case. O Edivan, que vai falar um pouquinho mais para a gente o que é uma ACV, só para nivelar o conhecimento e o que a gente está propondo aqui. E também o apoio da Agência Suíça para o Desarrollo e a Cooperação, ou COSUD para os íntimos, por compartilhar todo esse conhecimento, essa trajetória que é longa já, né, e que tem vários frutos do El Agua Nos Une, que a Juliana vai falar para a gente. Então, a minha contribuição aqui no início, eu sou secretária executiva da Rede ACV, Sônia Chapman. Eu vou falar, assim, muito brevemente o que é a rede, só para, em respeito a tantos não associados que estão aqui conosco hoje, que é um prazer enorme tê-los aqui, e também para a gente, na sequência, já passar para as aplicações concretas. É um evento onde a gente quer justamente mostrar, além de celebrar, né, o Dia Mundial da Água, como eu já disse no início, refletir até sobre os vários usos, ou o que a gente fala das várias funções da água, compartilhar boas práticas, evidentemente, e metodologias, e com tudo isso convidá-los a aprimorarmos juntos aí essa gestão desse recurso que é tão importante e que tem que ser visto de forma integrada aos demais recursos que a gente utiliza. Então, a agenda está aqui, é uma breve abertura, realmente, e uma explicação do que é uma ACV e o que ela poderia, qual o potencial dela ao nortear tomadas de decisão. Em seguida, a Juliana e Ângelo vão falar sobre a pegada hídrica e esse projeto do El Agua Nos Une, que teve contribuição de várias empresas já no Brasil e outros países também. A Fundação Espaço Eco vai falar de um projeto específico e bem concreto de uma CV em sistemas agrícolas irrigados, e no final a gente vai ter uns 5 minutinhos aí para perguntas e questões aí de encaminhamento. A gente gosta sempre de pensar que qualquer evento é o começo de um debate, ou é um passo num debate maior. A gente gosta muito quando os eventos têm consequências, né? Quando a gente tem grupos de trabalho sendo gerados depois, ou projetos. Então, contem conosco para ideias que forem surgindo no decorrer do evento. Cada um desses, tanto da Fundação Getúlio Vargas e da Cimentos, como da Espaço Eco, terão 5 minutinhos próprios aí para perguntas também, se vocês não quiserem deixar para o final. Outra forma também de contribuírem é levantando a mãozinha aqui no Teams, ou colocando alguma pergunta no chat. O meu papel, à medida que os demais estão falando, é consolidar essas perguntas e interrompê-los para uma pergunta ou outra que, de fato, mereça, né, ser atendida logo para não perder o raciocínio. E, no pior dos casos, se a gente não tiver tempo de responder todas as perguntas, a gente responde depois por e-mail. Por isso que pedimos tanto que não compartilhassem o link com outros colegas, porque a gente vai, à medida que a gente tem os e-mails de todos os inscritos, a gente vai poder retornar as perguntas e as questões com cada um de vocês. Então, assim, como eu falei, a primeira grande reflexão nessa semana de celebração, né, do Dia Mundial da Água, mas, na verdade, todos os dias do ano,
quais são os vários usos ou as várias funções da água? Evidentemente tem, né, logo nos vem à mente a questão da higiene pessoal, do consumo, seja humano como animal também, da geração de energia. O Brasil é muito dependente da água para essa função. Também meio de transporte. Aqui uma foto de um transporte hidroviário do Grupo Maggi de soja. Também toda a questão do saneamento, né? Higienização, água também para processos produtivos, lazer, claramente também, irrigação, que é uma coisa que a gente vai explorar bastante na parte que a Fundação Espaço Eco vai falar. Então, só aqui a gente, né, se a gente parar para refletir alternativas para cada uma dessas funções, alternativas à água, né, e fizer um exercício mental, né, de como é que a gente depende da água por ela ser para essas várias funções tão especial e tão ideal, tão necessária. Então, por isso a gente defende que a gente pense no consumo consciente e numa otimização do uso desse recurso em todos os dias do ano e no nosso cotidiano como cidadão também. A rede ACV, ela promove bastante, ela existe para promover esse pensamento de ciclo de vida na tomada de decisão. Então, que a gente tenha mais presente, né, no nosso raciocínio natural, inclusive, as matérias-primas necessárias, né, para qualquer produto ou processo ou serviço, a fase do beneficiamento, o que acontece na produção, no uso dos produtos, na disposição, na reciclagem, num novo começo de uma nova vida para o produto, enfim, que a gente tenha todo esse grande conjunto de etapas em mente quando a gente toma a decisão. Convido a todos a olharem depois com mais tempo o site da rede, que tem toda uma linha do tempo do porquê foi criada a rede em consonância aí com movimentos internacionais e nacionais do debate, tanto do pensamento de ciclo de vida como da avaliação de ciclo de vida como método. E a proposta da rede é ser um ambiente onde as empresas possam compartilhar a sua experiência nesses temas. Essas são as associadas, tanto mantenedoras como institucionais da rede hoje, né? Atualmente são cerca de 30 e poucas organizações de segmentos bastante distintos, com maturidades e momentos de aplicação da ACV totalmente distintos, então, inclusive críticos à ACV. Então, isso é bom porque nos faz evoluir, nos faz aprimorar a adoção do conceito de forma concreta. E é possível adotá-lo em vários momentos, né? Tanto para otimizar uma gestão, por exemplo, para orientar inovação, P&D, marketing, posicionamentos e também na comunicação com tantos públicos tão diversos que vêm no pensamento de ciclo de vida e na ACV uma forma objetiva de dialogar sobre determinados aspectos. Existem também vários fóruns que estão pedindo por essa orientação ao ciclo de vida, por razões distintas. Então, aqui são alguns exemplos de temas que discutimos com frequência na rede ACV e trazemos experts também para falar desses temas conosco. Em todos esses todos esses estão permeados pelo pensar ciclo de vida, a própria ACV ou a orientação à cadeia de valor, tem vários nomes, mas todos esses prestigiam esse conceito. A rede tem, além desses debates estratégicos, tem também grupos de trabalho, uma comissão bem técnica e uma atuação transversal a todos esses grupos de trabalho, focando nos desafios da construção, de finanças, com todo o tema agora ESG, que está bastante forte, e do agronegócio, né? Aí convido a todos também a olharem aqui, a entrarem em contato, vocês já têm, né, o nosso e-mail institucional, mas a entrarem no site e também a acompanharem o nosso perfil no LinkedIn. Agora o Edivan vai nos dizer o que é a ACV. Muito obrigada. Olá, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Bom, a minha fala ela vai ser
bem rápida aqui para o evento de hoje, mas falando então um pouco sobre o que é a avaliação de ciclo de vida. Então, ela é uma metodologia científica, muito embora a gente se refira a ela como uma ferramenta, ela tem sua base científica, é por isso que a gente fala que os resultados eles são baseados em ciência, já que a gente traz toda a ciência ambiental para tomar decisão, e fatos porque a gente utiliza dados que são gerenciados pelas empresas para determinar esse desempenho ambiental do produto. Ela é uma metodologia padronizada, então ela segue toda uma norma internacional que é a ISO 14040 e 44. Tem algumas normas adicionais, mas essas duas são as principais normas que regem um estudo, né, de avaliação de ciclo de vida e dão os principais requisitos em termos de decisões e tipos de dados que precisam ser coletados e nível de qualidade de dados que precisam ser coletados. A gente sempre fala que essa ferramenta ela permite uma comparação justa, né, entre produtos ou ações que as empresas tomam, né, para reduzir a sua pegada organizacional, digamos assim, porque ela evita o que a gente chama de transferência de carga ou transferência de impactos ambientais. Por exemplo, eu tenho um processo de fabricação, eu verifico que a minha linha de produto ela tem um impacto muito grande num determinado processo pelo consumo de água, aí eu desenvolvo toda uma maneira diferente de fabricar esse mesmo produto, só que eu utilizo materiais diferentes. A ACV ela vai te dizer se essa alteração de material, no final das contas, ela vai reduzir efetivamente a sua pegada hídrica, por ter eliminado aquele processo dentro da sua fábrica que tinha consumo de água, ou se vai aumentar, porque aquele material consome muita água para ser fabricado. Então, por isso que a gente fala que evita essa transferência de carga entre vários estágios do ciclo de vida de um produto, além também de permitir se você não está trocando impactos ambientais. Então, eu reduzo a minha pegada hídrica, mas será que não estou aumentando a minha carga sobre a biodiversidade ou meu impacto de pegada de carbono? Então, todas essas respostas a ferramenta de avaliação do ciclo de vida ela traz. Até por todas essas questões, a gente julga que essa é uma ferramenta, ou a melhor ferramenta hoje que a gente tem para apoiar estratégias de sustentabilidade ambiental para uma tomada de decisão. Além disso, ela permite a gente focar nos impactos mais significativos. Muitas vezes a gente tem uma visão que um determinado óleo que a gente utiliza no processo, ele é o principal gargalo ambiental, e quando a gente conduz um estudo considerando o ciclo de vida do produto, né, a gente percebe que não necessariamente aquele óleo ele é o mais relevante. Né? Então, ela permite a gente focar no que realmente vai trazer o maior ganho ambiental para o processo. Além de apoiar engajamento com stakeholders externos, porque você pode, como a Sônia comentou, muito utilizado para marketing, para comunicação, tanto com clientes, mas também com fornecedores, né, para desenvolver uma relação mais próxima, para procurar inovações, tanto no seu fornecedor, mas também pensando em fim de vida de produto. E o que é importante destacar é que ela tipicamente não inclui impactos sociais, muito embora já exista todo um framework também para fazer essa avaliação, que hoje é ambiental, trazendo indicadores sociais, inclusive tem uma ISO que está sendo discutida nesse momento com previsão de lançamento para os próximos 2, 3 anos, e impactos econômicos, que a gente também tipicamente não inclui, mas pode ser considerado, que geralmente é feito por equipes de P&D, né, que é aquela análise de custo de ciclo de vida para ver viabilidade econômica de projeto. Perfeito, Divan. Obrigada pela rápida aula. Fica aqui o convite para vocês saberem mais a respeito. Olhem o site, tem mais de 40 cases de aplicações de ACV e acompanhem aqui as propostas da rede para estarem mais a par ainda do que o Edivan acaba de falar. Agora, obrigada, Edivan. Agora eu convido a Juliana, que já está projetando aqui. Muito obrigada, Ju. Você está em mudo. Legal. Agora sim, né? Sim. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sônia, super obrigada aí pela essa parceria. Acho que foi um evento que a gente programou um pouco de última hora, mas muito importante estar aqui falando sobre esse tema, né? Ainda mais na Semana Mundial da Água. Eu vou falar um pouquinho sobre a pegada hídrica, já puxando o gancho do que o Edivan falou, que é uma avaliação de ciclo de vida, e depois eu entro explicando um pouquinho mais sobre o caso do Elágua nos Une. Antes de falar sobre o tema, só apresentando, né,
Eu sou a Juliana Piccoli, sou pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, né? O FGV-SESC, que é como a gente chama, ele está inserido dentro da Escola de Administração de Empresas, da GV, e lá a gente estuda vários temas relacionados com a sustentabilidade, sempre trabalhando com a gestão empresarial e também pública, né? Então, a água é um dos temas que é estudado, que é bastante estudado pelo centro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma das formas de se olhar para esse aspecto, que é através da pegada hídrica, né? Então, o que é a pegada hídrica? Ela é uma técnica que contempla todos os potenciais impactos ambientais associados a um produto, né, que estão associados aos recursos hídricos. Então, enquanto a avaliação de ciclo de vida está olhando para uma variedade de impactos ambientais, a pegada hídrica vai se debruçar para os impactos que estão relacionados tanto com a quantidade de água quanto com a qualidade da água, né? E é uma ferramenta, assim como a ferramenta de ACV, muito importante para possibilitar, né, uma gestão mais abrangente dos recursos hídricos, né, permitindo a identificação de pontos críticos em toda a cadeia de valor, né? A gente vê que nos dias atuais e cada vez mais, né, as empresas têm que lidar com o risco hídrico, né, tanto das suas operações quanto de operações na cadeia de valor que podem acabar impactando a empresa. Então, a pegada hídrica surge como uma ferramenta que pode auxiliar essa gestão mais eficiente, porque ela vai olhar exatamente para isso, né? Não só para a empresa, mas sim para toda a sua cadeia de valor, e entender os impactos que estão relacionados aí em todo esse processo, né? Então, ela está aí para apoiar o processo de decisão e também de uma melhor gestão. É muito importante falar da diferença entre pegada hídrica, dos métodos de pegada hídrica, né? Porque o método que é mais conhecido é o Water Footprint Network, talvez seja um dos mais conhecidos, que é aquela pegada hídrica das cores, né? Que traz a azul, a verde e a cinza. Esse método, ele foi o pioneiro, né? Que começou a tratar desse tema da água, mas não é um método que a gente utiliza e que está relacionado com a avaliação do ciclo de vida. E esse método que está relacionado com a CV é o que a ISO 14046 traz, né? Então, traz esse olhar de ciclo de vida para as categorias de impacto relacionadas à água. É um pouquinho diferente, né, do WFN, não tem essa distribuição aí de cores e foca mais no produto. É importante também mostrar aqui o que eu tinha falado, né? A avaliação de ciclo de vida, ela olha para diversos impactos ambientais. Então, como o Edivan falou, né, a gente consegue olhar para pegada de carbono, para pegada hídrica e para outros impactos também, né? Para ecotoxicidade, eutrofização, enfim. Tem uma variedade de impactos ambientais que a avaliação de ciclo de vida consegue quantificar, então trazer os números, né? E baseado em dados científicos, e a pegada hídrica, ela vai olhar só para algumas categorias. Então, ela é um recorte da avaliação de ciclo de vida que olha só para os impactos relacionados à quantidade e à qualidade da água. Então, para qualidade, a gente tem categorias como acidificação, eutrofização, toxicidade, e no caso da quantidade de água, a gente tem o uso, o consumo de água e também a escassez hídrica, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Elágua nos Une, né? Esse é um case que a gente considera de muito sucesso, né? Uma iniciativa que no Brasil é parceria entre o FGV-SES e a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, a COSUD, que visa fomentar a gestão de recursos hídricos nas empresas por meio da ferramenta de pegada hídrica, né? Essa rede, ela é bem ampla, né? Ela não está só no Brasil. Na verdade, ela está presente em 5 países da América Latina, iniciou lá na Colômbia e depois veio se expandindo para outros países, né? E hoje ela conta com mais de 65 empresas participantes de vários setores empresariais, né? Então, no Brasil, a gente tem aqui o setor de mineração, construção e de papel.
mas você vê que em outros países é bastante amplo a quantidade de empresas que participam. A gente tem menos empresas também, porque nós somos os últimos a aderirem à iniciativa, né? Estamos começando a caminhar para também ampliar esse impacto aqui no Brasil. Os objetivos do programa são focados em desenvolver essa comunidade de práticas sobre a pegada hídrica no Brasil, então difundir o conhecimento, né? Promover o uso da técnica nas empresas e também promover o uso eficiente de recursos hídricos, né, ao longo da cadeia de valor. E tem uma componente muito interessante que, além de calcular, então, além de ter o número, o projeto prevê uma ação para redução efetiva da pegada, né? E tudo isso também a gente faz sempre fomentando a troca de experiências entre as empresas e outras organizações. Então, o evento de hoje também é uma dessas exemplos, né, de troca de experiência que está sempre presente no projeto. Como eu falei, então, os componentes do projeto, o primeiro componente é a capacitação em pegada hídrica. Então, antes das empresas começarem a trabalhar, né, no cálculo da pegada, é feita uma formação sobre o método, ferramenta e tudo mais. Aí, depois, as empresas passam para o cálculo da pegada, então, desenvolvimento dos estudos, né? É interessante falar que todo esse processo é feito diretamente com as empresas. Nós, do GFGVCES, somos os agentes implementadores, a gente apenas auxilia a empresa a desenvolver esse estudo, né? Então, é diferente de uma consultoria que faz todo o estudo e apresenta um resultado, a gente quer que as empresas aprendam a fazer e internalizem esse conhecimento, né? Aí, depois do cálculo, que eu acho que é um diferencial do projeto, é que tem esse componente de gestão. Então, com os números em mãos e com todo o resultado do estudo, né, as empresas têm que desenvolver e implementar projetos para redução da pegada hídrica, né, a partir dos resultados calculados. E isso é bem interessante. Em outros países da América Latina, isso se evoluiu, né, para uma certificação, que já é tema de um outro web, né, que é o certificado azul. Então, é bem interessante. Ela ocorre lá no Peru, mas também está se ampliando esse certificado também para o Chile. Enfim, é bem interessante e é para realmente premiar as empresas que conseguem, que comprovadamente reduzem a sua pegada hídrica, né? E em meio de tudo isso, a gente tem a sua atuação em rede e a comunicação sobre esse tema com os diversos atores. No Brasil, a gente participam conosco a CBA, a Klabin e a Votorantim Cimentos. O Ângelo está aqui, da Votorantim, para falar um pouquinho mais sobre os resultados e sobre a participação deles no projeto. A CBA e a Klabin não puderam estar conosco, mas também tem toda uma trajetória aí ao longo do projeto. E como parceiros, nós temos a Rede Brasil do Pacto Global e também a CV Brasil, que está aqui também conosco, que foram muito importantes na parte de utilizar o software, né, e dar um treinamento em como se faz a modelagem e se obtém os resultados da pegada. A gente também sempre está em contato e quer sempre trazer para perto vários outros, então, outras empresas, ampliar o número de empresas participantes, ONGs, academia, as redes, né, e associações, a rede ACV, enfim, várias, o governo. A gente tem falado com a Agência Nacional de Águas também para tentar ver algum caminho no sentido de certificação, possivelmente. Enfim, vários outros atores que também a gente gostaria que estivessem envolvidos no projeto. Como atividade, nós tivemos, então, como eu falei, primeiro treinamento em pegada hídrica, em que nós do GVCES fomos até as empresas para darem esse treinamento. E depois as empresas começaram a ter que se estruturar para fazer o estudo. Então, primeiro escolheram um produto,
e que era mais interessante para eles, né? Depois teve a definição de objetivo e escopo, a elaboração do mapa de processo, né, definindo ali as fronteiras do sistema, a coleta de dados, o treinamento, que eu comentei, que foi parceria com a CV Brasil, e aí, então, as empresas com essa parceria tiveram uma licença temporária ali do software para conseguir fazer a modelagem, foi muito bacana, porque mostra na prática mesmo, né, como explorar esse software e tudo mais. E aí tem a análise da pegada para depois fazer a definição das estratégias de redução. Atualmente a gente está no processo de implementação dos planos, né? As empresas estão começando a fazer essa implementação, já foram definidos quais seriam esses planos e agora eles estão começando a implementar e posteriormente a gente gostaria de refazer o estudo para ver quanto foi reduzido, né, da pegada. Aqui eu trago alguns dos principais desafios e oportunidades. Eu acho que tem todos esses componentes, né, do estudo, definição dos pontos críticos, essa relação com a cadeia de valor, né, e tem a ver também com o objetivo estratégico, né, das empresas e também com essa troca de conhecimento. Então, eu acho que do lado dos desafios, os principais continuam sendo essa questão da coleta de dados e do envolvimento de diferentes áreas, né? A gente vê que é difícil conseguir dados de todo o processo de uma maneira que a CV, a avaliação do ciclo de vida e a pegada hídrica exigem, né? Mas que uma vez estruturado e passado esse desafio, é muito tranquilo você conseguir sistematizar isso e fazer esse acompanhamento aí, talvez anual, do estudo da pegada. Como oportunidade, essa ferramenta, né, essa metodologia permite a identificação de pontos críticos ao longo de todo o processo. É muito legal ver as empresas implementando os planos de redução e vendo isso depois, né, refazendo estudos nos outros países, isso já acontece, então tem esse acompanhamento de como funciona mesmo, né, e a comunicação, né, é possível comunicar isso para todos os outros atores. E a gente aprendeu, assim, com o projeto, que é muito mais fácil você conseguir fazer andar e fazer acontecer o projeto quando ele está alinhado com os objetivos estratégicos das empresas, né? Então, quando isso é uma meta corporativa de redução da pegada hídrica, ou redução dos recursos hídricos, está lá na meta, é muito mais fácil conseguir fazer andar esse processo. E é um desafio e também uma oportunidade a internalização do conhecimento. Então, é muito legal, o Ângelo está aí, vai contar para vocês, né, como foi essa jornada aí para conseguir fazer esse cálculo, e é muito legal ver as empresas fazendo isso e conseguindo interpretar os resultados da CV, que a gente sabe que é bastante técnica, né, e tem essa dificuldade aí de comunicação. Aqui eu só trouxe uma foto da turma, tem muito mais gente envolvida, né, mas foi muito legal todo esse processo. A gente fez diversos treinamentos, workshops, reuniões, a gente está indo para 30 meses de projeto, então quase 3 anos aí trabalhando junto com as empresas para conseguir fazer essa redução. Né, e internalizar o conhecimento mesmo para trazer mais para a gestão. Eu deixo aqui também um link com os resultados da publicação que foi recentemente publicado no site do Elágua nos Une. Aqui tem não só do Brasil, né, tem os resultados de todos os países de 2016 a 2020. Então, uma publicação bem interessante que também alguns desses resultados estão disponíveis no Water Action Hub, né? E aqui também eu deixo o link. E é isso. Agora o Ângelo vai contar um pouco mais sobre como foi a visão da Votorantim em Cimentos em todo esse processo. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Só arrumando a apresentação aqui, só um minutinho.
Ju, tem uma pergunta no chat, de repente, enquanto o Ângelo está falando, ou você responde no próprio chat, ou você deixa para responder nos 5 minutinhos desse painel. Pode ser? Obrigada. Bem-vindo, Ângelo. Beleza, já conseguem ver? Sim. Tá vendo? Beleza. Bom, gente, boa tarde. Só me apresentando, sou Ângelo Zerbini, sou biólogo, ecólogo, integrante da equipe de meio ambiente da Votorantim Cimentos, do meio ambiente corporativo. A gente participou do projeto aí do Elaga nos Une, né, do estudo de pegada hídrica, então vou trazer algumas informações para vocês de como que foi a metodologia, né, as premissas que a gente teve que seguir, explicar um pouquinho do processo, de como que é o consumo de água, e coisas interessantes que a gente descobriu, né, nesse estudo, né, que ele mostra muito mais, ele mostra o que está além do nosso processo em si, né, mostra o que vem naquela cadeia, na cadeia de insumos. Então, às vezes, o que está impactando a pegada hídrica não é aquilo que você usa, não, quer dizer, aquela água que usa, mas, às vezes, um insumo que já teve uma utilização numa etapa anterior, né? Bom, vamos lá. Bom, mostrando um pouco aqui de onde que está a Votorantim Cimentos, né? Primeiro, dentro do grupo Votorantim S.A., então, aqui a gente está vendo toda a holding, né, e as empresas que fazem parte do grupo, né, algumas empresas irmãs da Votorantim Cimentos. Aí, no caso, aí até a CBA também faz parte do grupo, né. E esse próximo slide mostra um pouco assim o tamanho da Votorantim, né, em alguns números, últimos números oficiais de resultado financeiro e a abrangência geográfica. Né, aí quantidade de funcionários, né, e a atuação no mercado de cimento. Então, somos aí primeira em termos de produção de cimento, né, do Brasil e sexta mundialmente. Sobre o projeto, né, então a Juliana já explicou de onde vem o Elaga nos Une, então essa iniciativa aí da FGV com o Consud, no sentido de fomentar a utilização dessa ferramenta da ASV, quer dizer, da ACV, né, aplicada à pegada hídrica, para divulgar, para fomentar o uso pelas empresas. Então, nesse ciclo aí participou a Klabin, Votorantim CBA, e a gente já está aí com os resultados encaminhados, né, com planos de ação para tentar melhorar esses resultados. Então, aí é mais sobre os objetivos também, né? Promover o uso da técnica, promover o uso eficiente de recursos hídricos, fomentar a troca de experiências, né? E a definição de pegada hídrica, né? O que é exatamente pegada hídrica? Quantidade de água necessária para a fabricação do produto, levando em conta não somente o que está sendo utilizado, mas toda a cadeia de insumos. Beleza. Bom, a participação nesse projeto, ela se conecta bastante com o pilar de sustentabilidade da Votorantim Cimentos. Então, a gente tem como assim, premissa, né, como um dos itens da política ambiental, aí garantir o uso ecoeficiente e responsável de recursos naturais. Então, está bastante conectado aí com gestão de água, certo? Gestão ambiental de forma geral, resíduos, biodiversidade, né? Também o outro item, né, o item da política ambiental, avaliar, controlar e reduzir os impactos ambientais. Está conectado com os compromissos externos da Votorantim. No caso aqui, a gente já fechou os 2020, já tem os compromissos 2030, que entre eles tem lá que é a implantação de planos de gestão de água. Então, esse estudo de pegada hídrica dá base para a gente, né, para implantar esses planos
né, dá uma justificativa maior, né? Só mostrando aí mais algumas conexões, né, que a gente tem. Esse aí é esse aí é o nosso plano de gestão de águas, né, que foi elaborado com base no DCCA. DCCA é uma instituição internacional que congrega as indústrias cimenteiras e concreteiras no sentido de desenvolver a sustentabilidade do setor, né? Então, o DCCA tem os seus charters, né, os seus requisitos, e a gente constrói os nossos procedimentos com base nas diretrizes do DCCA, né, dentre eles o de água. Bom, voltando aqui para o estudo, né, um dos primeiros pontos é definir o produto, né, qual o produto que a gente iria selecionar. Dentro que a Votorantim Cimentos tem vários negócios, tem vários produtos diferentes. Então, dentre esses produtos, nós selecionamos o concreto, né? Por quê? O concreto está na linha final da cadeia de produção. Embora grande parte, né, a gente vai ver que grande parte da produção e do impacto é de cimento em si, né? Mas aí a gente tem também a próxima etapa. Depois que produz o cimento, isso vai para a concreteira e faz o concreto, né? E o concreto também é algo que é mais próximo do consumidor final. Então é mais palpável aí, né? E embora para fazer do concreto a gente teve que fazer as etapas anteriores também, que inclui o do cimento. Então gerou um resultado bem completo para nós. Então aí a metodologia, como foi falado pela Juliana, né? Utiliza-se estabelecido na ISO 14046, certo? É baseado na análise de ciclo de vida. O software CIMAPRO, e nós pegamos como base a referência da unidade de São Paulo, Jaguaré, concreto produzido lá nessa unidade. Berço ao portão, ou seja, a gente não rastreou, né, como que o consumidor faz essa utilização, simplesmente até a entrega do produto, e considerando aqui a referência no metro cúbico do concreto. Então, próximo passo aqui é destrinchar a composição desse material, né, no caso do concreto. Então, a gente tem o traço, né, a carta-traço do concreto, que é definido pelo setor de qualidade da empresa, como fazer esse concreto, né, quais são os insumos. Então, a gente tem o cimento, areia, brita, água, aditivo, certo? E aí, o que a gente viu? Cada insumo desse pode ser ainda mais detalhado, né? Por exemplo, cimento. Lá na planta de cimento, ele vai o clinker, calcário, escória, energia, coque, né? A areia e brita, né? Também a gente tem a mineração de areia e brita separado, que tem os seus insumos de forma separada também. Então, a gente teve que ir atrás de todos esses dados para jogar no software. Então, vou falar um pouquinho aqui desses processos em separado. A gente fez um mapa de processo, esse mapa está bem resumidinho. Explicar um pouquinho dele. Primeiro tem os agregados, que são britas e areias, certo? A planta de cimento, que inclui a mineração de calcário e a fabricação do clinker, e depois a fabricação do cimento na mesma localidade. E depois isso é transportado para a concreteira, onde você tem o processo do concreto, que é basicamente uma mistura dos insumos. Mostrando aqui, então, a gente saiu lá de Jaguaré, de São Paulo, né? Quem que abastece a unidade de Jaguaré? Vai ser a unidade de Araçariguama, produzindo aqui britas, de britas e areias. O processo mostrando um pouco aí como que é esse processo de britagem, a gente tem a perfuratriz, rompedores, o carregamento dos caminhões, né, e a produção das britas. Então, você tem e os britadores. Próximo passo aqui é a unidade de Santa Helena, que fica próximo ali de Sorocaba.
Então, mostrando aqui também, depois já da etapa de britagem, né, o que acontece com o calcário. Então, a mesma coisa das britas acontece com o calcário, só que aqui você tem todo esse processo industrial, da moagem, para a produção da farinha, a torre de ciclones, o forno de clinker, resfriamento, né? Então, com isso a gente produz o clinker, e depois da produção do clinker ele é dosado nos moinhos de cimento, para a produção do cimento. E posterior, ensacamento e expedição. Ok, então depois de produzido aí brita, cimento, isso é encaminhado para a concreteira. No nosso caso aqui é a Engemix de Jaguaré, onde os insumos são armazenados, né? Então a gente tem, aí pessoal, acho que todo mundo já viu a concreteira, as torres de armazenamento, e esse material é misturado, aí você tem água sendo adicionada e vai ser entregue para os clientes, né? Ok. Bom, aí pegando todos esses dados de consumo, de produção, consumo, o que fez, né, o que a gente conseguiu produzir de cimento, agregado, brita, consumiu de energia elétrica, água, combustíveis. Então, o nosso software, o CIMAPRO, faz esse cálculo, né, e gerou para nós aqui os principais resultados. Esse gráfico aí, o que está aqui para cima, né, mostra o impacto da cadeia de valor e o impacto que ocorre exatamente nos processos da Votorantim Cimentos. Então, 6% ocorre na Votorantim. O impacto é muito baixo no nosso processo. Grande parte do impacto está na cadeia de valor, é aquilo que vem, quer dizer, na cadeia de insumos, né? Bom, detalhando um pouquinho o porquê disso, né? Vamos ver esse próximo aqui. Os insumos de maior impacto sobre a pegada hídrica do processo de produção de concreto. Então, como a gente já esperava disso, o que está impactando mais o concreto é o cimento, 67%. Então, grande parte do impacto aqui acontece na planta de cimento. Então, tem 16% de agregados e 17% do processo do concreto efetivo, sendo aqui a utilização direta de água em 14%. Então, a gente vai entrar de novo aqui também, detalhar um pouquinho mais o processo do cimento. Primeiro falar um pouco de agregados. Então, a gente tem o consumo de eletricidade, 29%, explosivos, que ocorre lá no desmonte, né, de rochas, e o processo de brita, de produção de brita, com 56%. Do cimento. Então, cimento, unidade Santa Helena. A gente vê que a eletricidade é responsável por 90% do impacto. Então, a planta de cimento consome bastante energia elétrica, né? E o que está elevando a nossa pegada hídrica é basicamente o consumo de energia elétrica. A gente vê que as plantas industriais em geral, né, com alto consumo, têm esse padrão, né? Ainda assim, a gente detalhou um pouquinho daquilo que está sobre a nossa gestão mais direta ali dos processos. Então, se a gente descontar a energia elétrica, a gente tem esse segundo gráfico à direita, que mostra que o processo de clinkerização é o que tem mais impacto aqui. Clinkerização é o que acontece dentro do forno, né? Ou seja, é onde tem um grande consumo de combustível fóssil, principalmente coque de petróleo, que é o que é mais utilizado. Então, tem outros processos e outros insumos aqui com menores percentuais, né? Então, outro ponto que a gente percebeu lá na unidade Santa Helena, que a unidade Santa Helena produz o seu clinker, né, que é a matéria-prima do cimento. Agora, ela também recebe clinker de uma outra unidade próxima também, que é a unidade de Salto. Então, a gente foi também na unidade de Salto e coletou os dados desse processo até a fase de clinkerização. Então, conseguiu um padrão muito parecido.
né? Então, as duas plantas tiveram esse mesmo padrão, o que já é de se esperar, certo? Então, eletricidade aqui, um componente bem intenso, né, seguido aqui do clinker, produção de clinker. E o nosso resultado, o nosso número de pegada hídrica, né? Metro cúbico de água por metro cúbico de concreto. Primeiro, esse gráfico de cima mostra o uso consultivo, né? Nesse estudo, quanto que a gente gastou de água para produzir de concreto. Então, essa barra do Votorantim SP, né, mostra o resultado do nosso estudo. Aqui, 1,2. As outras barras mostram resultados da literatura. Então, a gente achou interessante que está mais ou menos em linha com a literatura e um pouquinho melhor, certo? Em comparação com as bases de dados do EcoInvent, certo? Comparando aí Brasil, o mundo inteiro, né? E essa outra base, EcoInvent Market. São diferentes conceitos. Então, a gente está aí um pouquinho melhor do que a literatura. E essa barra da direita, Votorantim BR, a gente fez uma extrapolação de como seria a produção em outras plantas localizadas em locais diferentes, em localidades diferentes, né? Porque a Votorantim está no Brasil inteiro, né? O gráfico de baixo já coloca a pegada de escassez hídrica, que é quando usa o dado do uso consultivo, né? Mas joga um fator de ponderação pela disponibilidade hídrica da região. Então, ele acaba melhorando um pouco, mais ainda quando a gente usa SP, considerando São Paulo. A gente fez uma extrapolação também, se esse estudo fosse assim, genérico para o Brasil inteiro, né, iria aumentar, porque o Brasil tem outras localidades, né, com escassez hídrica, né, com escassez mais intensa do que em São Paulo. Então, esse é o nosso principal resultado. Aqui, mostrando aqui quais foram os datasets de comparação. Bom, a gente já fez uma publicação desses resultados preliminares, como a Juliana falou, né? Saiu aí em dezembro do ano passado uma fichinha de coletânea do Consud com todos os projetos, né? Bem interessante, tem assim outros parceiros também, de outros países. E a gente pensou também, né, como a gente poderia atuar no sentido de melhorar esses resultados. A gente, né, então, identificou aí que os principais componentes que está impactando eletricidade, né, sem dúvida nenhuma, aí, eletricidade, mas também assim, produtividade em geral, né, sempre que consegue produzir mais, gastando menos recurso, menos energia, menos matéria-prima, tem um ganho. Combustíveis fósseis também. E a gente vai ver também a matriz energética, né? A gente tem uma possibilidade de melhorar a matriz energética, reduzindo o percentual de utilização de hidrelétrica. Isso tem um potencial aí de melhorar bastante o nosso resultado. Então, aqui algumas ações de melhoria de processo, lá da unidade Santa Helena. Então, redução de ar falso do moinho. Então, quando você melhora a eficiência do moinho, vai produzir mais, gastando menos energia. Mas esse aqui é o moinho de farinha, né? O moinho de cimento, também um projeto previsto para 2021, para melhorar a capacidade de produção dele, tendo aí um potencial de redução de energia por tonelada produzida. A gente tem um projeto da planta Santa Helena também de revisão do sistema hídrico, do sistema hidráulico, né, total da planta, né, para prevenir vazamentos, melhorar a medição, né, então isso ainda está previsto também para esse ano, dentro aí de 21, 22. Garantir a recirculação da água de resfriamentos também. Então, isso aí para a unidade Santa Helena, né? Unidade Santa Helena, a gente tem essa possibilidade, né? As empresas, a Votorantim está avaliando uma oportunidade de aderência em projeto de cogeração de energia eólica, certo? Então, está bem comum isso aí, né? As empresas entram em parcerias em parques eólicos. E aí você ganha
ganha um percentual de energia eólica que você pode substituir. Então, se a gente conseguir implementar isso, aí a partir de 2022, vamos colocar energia eólica em Santa Helena, melhora o resultado. A gente viu que a eletricidade está impactando, né? Então, um percentual que seja dentro daquela pizza lá da energia elétrica, né? Se for eólica, tem potencial de melhoria do resultado. Outro projeto interessante também, aí já na unidade de Salto, né? Considerando que a unidade de Salto fornece o insumo para Santa Helena produzir cimento. Então, o projeto na unidade de Salto é melhorar o percentual de coprocessamento. A unidade já faz isso aí, não sei se todo mundo sabe, coprocessamento é utilizar resíduos como combustível. Então, isso aí depende de licenciamento, né? Depende de equipamentos externos, depende de toda uma adequação na planta para receber o resíduo e alimentar o resíduo no forno. Então, a gente consegue reduzir a quantidade de coque. Então, o resíduo praticamente ele entra sem pegada hídrica, quando a gente consome ele. Então, reduzindo, né, tem um potencial de grande redução aqui de consumo de coque de petróleo, né? Com certeza vai impactar positivamente no resultado da pegada hídrica. E olhando um pouco aqui para a concreteira, né? O que a concreteira pode fazer? No caso, a gente tem o consumo de água e muito consumo, o processo que consome bastante água é a lavagem das betoneiras. Então, o sistema que já é implantado, já é padrão, né? É o sistema de recirculação. Então, aí uma foto mostra os decantadores, o decantador e a recirculação da água de lavagem. A água que é utilizada para uma lavagem vai ser despejada aí, esse material vai decantar e a água é utilizada novamente. Então, isso já é um padrão da empresa, né? A gente só tem que garantir a utilização desse sistema. Que mais? Ações mais aí voltadas no sentido de divulgar o projeto também, né? A gente está prevendo fazer divulgações desses resultados para as plantas, né? Principalmente para o público operacional, para melhorar, elevar um pouco a cultura da gestão hídrica, né? Para melhorar a nossa cultura de gestão ambiental de forma geral, né? Está bem relacionado aí, tá? Tanto para o público operacional quanto para gerências, e também desenvolver oportunidade de sinergia com outros estudos, né? A gente até já identificou em São Paulo um estudo de pegada hídrica de edificações. Então, as construtoras já estão olhando isso, né? A construtora quer fazer um edifício e mostrar, olha, a pegada hídrica desse edifício está sustentável, está em linha, né? Então, a construtora que não fizer isso vai ficar para trás. E a gente pensa uma grande oportunidade da Votorantim Cimentos de mostrar para a construtora que o nosso cimento também já está olhando para a pegada hídrica. Então, talvez um concorrente não vai ter esse número, a gente já tem. Né? Beleza, então, mostrando aí a equipe, né? Então, como a Juliana falou, tem o desafio da coleta de dados, que é bem extensa, e considerando aí, são várias etapas diferentes, várias unidades envolvidas, vários processos. Então, todo mundo. Pois é, eu fiquei na dúvida. Quinta, Oi? Então, ainda não é feriado, né? Oi? É que você falou que é uma semana curta. Oi, quem está falando? Não, foi engano, Alguém estava com o áudio aberto. Tá. Bom, só voltando aqui, né? Valorizar um pouco a equipe, né? Todo mundo que participou do projeto aí da coleta de dados nas unidades, porque realmente pela envergadura, né, do que a gente se propôs a fazer, não foi assim tão fácil, né, desafiador, né, mas aí conseguimos com a colaboração, né, de cada um. Bom, gente, é isso aí. Então, agradecer a oportunidade aí, agradecer a Juliana, a FGV, o Consud, né, o pessoal que sempre deu apoio técnico para a gente. Beleza. Então, se tiver aí mais comentários. Perfeito, Ângelo. Obrigada. Acho que a Juliana vai responder aqui as perguntas que já foram surgindo no chat.
E já vi aqui uma mãozinha levantada também. Então, Ju, você é a dona aqui agora desses 5 minutos de perguntas. Legal. Bom, respondendo à primeira pergunta aqui do Rafael Capaz, né, que ele pergunta sobre para falar um pouquinho mais da diferença entre a norma 14.046, que fala sobre a pegada hídrica, e também o outro método, que é o Water Footprint Network, né, que é chamado WFN. E pergunta também se existem vantagens em utilizar um método ou outro. A principal diferença entre eles é que são realmente métodos diferentes, né? A gente, no método Water Footprint Network, ele foi o primeiro que introduziu esse conceito de pegada hídrica, mas ele utiliza uma metodologia que não está alinhada com a avaliação de ciclo de vida, né? Então, tem um escopo um pouco diferente, ele pode ser usado para calcular a pegada hídrica de um país, de uma pessoa, de uma empresa, de um produto, enfim, ele tem um recorte um pouco mais amplo e não utiliza o conceito mesmo, né, o que a avaliação de ciclo de vida traz, que é esse olhar, essa rigidez metodológica um pouco diferente, né. A vantagem de se usar a ISO 14.046 é que ela exatamente está alinhada com a ISO 14.040 e 44, que trata de avaliação de ciclo de vida, e que você consegue fazer conversar. Então, de repente, se você está fazendo um estudo de pegada de carbono utilizando a ISO 14.040, né, seguindo as normas da avaliação de ciclo de vida, é interessante você também, quando for fazer um estudo de pegada hídrica, seguir essa mesma lógica, né, porque aí segue um escopo mais definido. E tem que tomar um cuidado ao comparar os números de métodos diferentes, né? Eles não são comparáveis. A avaliação de ciclo de vida, né, a ISO 14.046 não tem essa divisão de pegada hídrica azul, verde e cinza, então é um método diferente de comparação e de tratar os impactos tanto na quantidade quanto na qualidade de água. E a próxima pergunta acho que é para o Ângelo. Ângelo, se você puder... O do Rafael. Isso, se você puder descompartilhar a tela, apertar o xizinho ali, que a gente está vendo sua tela. Boa. Bom, eu vi aqui o Rafael perguntando como promover a redução considerável da pegada hídrica na Votorantim, sendo que se os processos que ela tem controle completo responde apenas 6%, certo? Que a gente viu aquele gráfico, né? Então, Rafael, o restante é basicamente eletricidade. São os insumos que a gente está usando, né? Então, a eletricidade entra muito forte aí. Então, a principal ação é a economia de energia. Então, você tem várias ações, né? Todo o que eu falei, aqueles projetos de melhoria de processo, né? Sempre que consegue produzir mais com a energia, gastando menos energia ou mantendo esse gasto energético, está reduzindo também a pegada hídrica. Beleza? Ângelo, só queria também trazer uma questão interessante, que é isso, né? Quando a gente olha para a avaliação de ciclo de vida de uma forma mais ampla, não olhando só para a pegada hídrica, a gente consegue ver esses trade-offs. Então, por exemplo, para a pegada de carbono, é muito bom você ter uma fonte hidroelétrica, né? Ou também outras fontes renováveis. Já para a pegada hídrica, seria mais interessante você ir para solar ou eólica e não utilizar tanto a hidrelétrica, porque ela tem ali, né, ao longo do seu processo, uma evaporação grande de água que acaba impactando na pegada hídrica. Certo. Daniel fez mais uma pergunta aqui. Na sequência da pergunta do Rafael, existe algum trabalho para conscientizar os fornecedores ou então algum filtro do ponto de vista da pegada hídrica e sustentabilidade para selecionar os atores da cadeia de valor, visto a significância dos impactos indiretos no produto cimento para essa análise? Bom, a gente ainda não implementou
uma escolha de fornecedores com base na pegada hídrica, né? A Votorantim Cimentos já faz uma avaliação ambiental de fornecedores, né, com base licenciamento ambiental, aderência às normas, né, requisitos ambientais, mas a gente ainda não fez, né? É uma possibilidade aí de pegar algum daqueles itens que está impactando e cobrar uma posição do fornecedor, né? Juliana, você sabe aí de alguém que já faz esse processo? Não sei dizer no momento, vou usar aquela... Mas você tem essa possibilidade, sim, com certeza, colocar na nossa avaliação de fornecedores, né, o ponto de pegada hídrica, né, sobre esses insumos que for mais impactante. Mais perguntas? Tem uma do Léo aqui sobre a regionalização da água. Sim, acabei de responder ele pelo chat. Sim, a gente tratou a regionalização de um recorte estadual, né? O AUER, recentemente, acho que foi em 2019 mesmo, que eles fizeram uma publicação que traz esses fatores regionais para o Brasil, e a gente acabou usando esses fatores. Então, por isso que naquele gráfico que o Ângelo mostra, tem considerando São Paulo e considerando um fator médio para o Brasil, né? E você vê que muda bastante os números. Podemos seguir, Sônia. Perfeito, obrigada. Vocês ficando, evidentemente, até o final, de repente tem alguma pergunta ali nos últimos minutinhos também do evento. Super obrigada. Agora a gente passa aí a palavra para o Tiago da Fundação Espaço Eco, que já está aí, ótimo. Obrigada. Obrigada, Ângelo. Obrigada, Juliana. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de iniciar, só peço uma confirmação se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Sim. Sim. Maravilha. Então, oficialmente, boa tarde. Espero que todos estejam bem, com saúde, tranquilos aí, dentro desse momento que vivemos. E estamos aqui nesse dia aí para falar um pouco da água, celebrar o Dia Mundial da Água. Então, agradeço o convite aí à Rede ACV e a todos os participantes. Enfim, hoje a gente vai falar sobre um projeto que a Fundação Espaço Eco desenvolveu com uma associação do agronegócio chamada ASPIP, é quase um trava-língua mesmo, mas é isso aí, ASPIPP, e onde que eles têm algumas práticas agrícolas e sustentam a questão da irrigação, entre outras ações de boas práticas para a questão da conservação do solo e a água também. Inicialmente aqui o conteúdo da minha fala, a gente vai falar ponto por ponto aqui, então passando diretamente. Para quem não nos conhece, nós somos a Fundação Espaço Eco, somos uma OCIP, ou seja, uma organização da sociedade civil de interesse público. Nós somos instituídos pela BASF, que é uma empresa química alemã, no ano de 2005, e nós atuamos de maneira autônoma, ou seja, nós temos nosso próprio CNPJ, a nossa própria atuação, e por sermos um OCIP, a gente tem um equilíbrio de dedicação do formato aí da organização, de atuar tanto como uma consultoria em sustentabilidade e muitas vezes também em ações de interesse público, apoiando projetos governamentais ou projetos aí que visam um interesse mais difundido para a sociedade em geral. E todo recurso que nós obtemos com nossos estudos, nós reinvestimos na instituição para o desenvolvimento desses estudos de interesse público. Qual que é o formato de atuação da Fundação Espaço Eco? A gente gosta bastante de falar que a nossa interação com nossos clientes e parceiros acontece pelo caminho de uma jornada sustentável, onde o primeiro passo dessa jornada consiste em realizar um diagnóstico, onde a gente pode avaliar e mapear desde o que acontece numa determinada cadeia de valor, ou fazer um olhar interno aí para entender alguns números e alguns conceitos aí associados ao que significa valor aí de sustentabilidade em uma determinada cadeia. Após esse olhar desse diagnóstico, a gente passa para um segundo passo dessa jornada,
em que consiste de como trazer esse olhar dessa percepção para a questão da governança e gestão das empresas enfim, e dos parceiros que nós apoiamos e atuamos. E chega um momento onde eu vou passar aqui o 3, o 4 e o 5 de uma maneira mais rápida. A partir do momento que você tem um diagnóstico da sua cadeia, de onde seu negócio está inserido, você implementou a governança, incluindo as estratégias de sustentabilidade nesse seu planejamento, chega um momento onde é importante você começar a obter indicadores que sustentem a sua evolução sobre o caminho percorrido, e isso tem que sustentar uma comunicação assertiva, seja com o alvo necessário que você percebeu, seja isso com o seu reporte de sustentabilidade, ou o seu público de acionistas, ou mesmo as pessoas que consomem o seu produto. Então, você tem um diagnóstico, você tem uma governança, você mensura indicadores para comunicar, para fazer uma relação com os demais elos da cadeia de valor. E tudo isso tem que estar envelopado dentro de um contexto de gestão, para que isso vá melhorando ao longo do tempo, trazendo novas boas práticas, que é o conceito da inovação que o processo de ACV aí, todo esse pensamento em ciclo de vida pode trazer ao longo dos nossos estudos e da nossa jornada sustentável. Já foi falado um pouco de ciclo de vida, mas brevemente, assim, quando a gente pensa, por exemplo, eu quero fazer um determinado produto, eu quero olhar um determinado processo, nós na Fundação já cansamos de passar esse slide, mas a gente gosta muito dele porque ele é muito educativo e traz uma elucidação aí sobre o que pode ser um caminho de ACV. Então, a gente, por exemplo, pega o exemplo do bolo. O que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso inicialmente cozinhar esse bolo, então eu preciso de um processo aí de assar, né, algum tipo de insumo que vai me trazer um calor necessário para assar um bolo. Mas se a gente pensa nos ingredientes do bolo, eu posso ter leite, ovos, farinha, açúcar, entre outros. E se eu for seguir as demais cadeias de valor associadas, por exemplo, do leite e do açúcar, eu vou ter, por exemplo, a necessidade de ter uma pecuária com gado de leite. Esse gado vai consumir rações, vai tomar água, vai usar vacinas, ele precisa de um pasto, ou seja, uma área. Para fazer as rações, ele precisa de soja e outros cereais. E no caso do açúcar, você precisa ter uma usina, você precisa também ter uma área produtiva, uma área agrícola produtiva, que você também tem uso de energia, de insumos, e por outro lado você também tem uma cadeia de fertilizantes, que está atrelada a uma indústria química e mineral para a extração desses fertilizantes. E quando a gente olha esse ciclo, a gente pode perceber que nós temos as percepções do que significa sustentabilidade para esses diferentes elos da cadeia de valor. E aí o que a gente fala aqui é um estudo de percepção, hotspot análise, e quando a gente traz o que é mais importante, relevante, dentro dos diferentes stakeholders dessa cadeia, a gente faz um filtro, então a gente faz uma materialidade dos temas mais importantes aí sobre sustentabilidade dentro da cadeia de valor avaliada. E por outro lado, se a gente coloca números ao longo dessa cadeia, entendendo seus impactos, a gente consegue então entender o impacto ambiental, econômico e às vezes até social do que significa produzir dentro de uma cadeia de valor, entendendo então uma avaliação de ciclo de vida ao longo desse processo. Muito bem, falei um pouco da Fundação Espaço Eco, um pouco do que é um norteador conceitual da nossa jornada sustentável, do pensamento sistêmico por trás aí da avaliação de ciclo de vida. E então a gente entra no contexto do projeto que a gente fez com as PIP, em que eles são uma entidade que trabalha com agricultura irrigada, uma associação que trabalha com um grupo de agricultores que utiliza irrigação. Eles adotam como boas práticas agrícolas o plantio direto, ou seja, eles não aram o solo para fazer o seu plantio, eles fazem um cultivo mínimo, que nós chamamos. E, contudo, além disso, eles fazem outras boas práticas também, mas só para dar um norte temporal, a gente começou esse projeto em 2017, finalizamos ali no final de 2019, então ele teve 3 anos de duração, e ao longo desse processo, a motivação que fez ele acontecer, deu-se logo depois dos anos 2014 e 2015, onde o estado de São Paulo enfrentou uma crise hídrica de abastecimento aí por escassez de chuvas, e muito foi criticado os agricultores que utilizavam a irrigação e colocando eles numa condição dificultosa de obtenção de novas licenças aí para o uso da água na irrigação. E aí foi onde a gente começou a ter uma aproximação e dentro da expectativa deles, ao longo aí da história que eles estão na região, que a gente vai comentar logo na sequência, eles falam que
a irrigação e as boas práticas associadas que eles praticam não tem a ver com a escassez ou a limitação hídrica ao longo de uma bacia hidrográfica. E nesse contexto que a gente iniciou o projeto. Só para ilustrar um pouquinho, eles estão na bacia do Alto Paranapanema, onde está destacado nesse mapa em verde. E para ter um norte aí do que significa alguns aspectos ambientais dessa região, uma precipitação média anual, como uma série histórica, em torno de 1.500 milímetros de chuva, é bastante chuva. Só que o importante e a dificuldade de olhar esse número sozinho é que essa chuva ocorre bastante localizada, principalmente em 4 meses. Então, a chuva é bastante localizada. Então, você tem 80% de chuva que acontece nesses 4 meses, e nos outros 8 meses você tem esses 20% de chuva. E ao longo de 4 a 5 meses, você tem temperatura elevada e sem chuva. E devido a isso, você tem uma restrição de produção agrícola bastante intensa. E essa região, na década de 80, final da década de 70, foi considerada no estado de São Paulo como o ramal da fome. E tinha um IDH bastante baixo, e que levou aí a um estado de pobreza, de dificuldade de desenvolvimento aí da região em diversos aspectos. Contudo, essa associação de produtores, a ASPIP, eles são de origem holandesas. E não preciso falar bastante sobre os holandeses, mas a condição geográfica em que eles vivem na Europa, de ser os Países Baixos, eles têm um domínio aí de água, de gestão hídrica bastante aprimorado, podemos dizer assim. E eles começaram a introduzir, então, o que nós chamamos de barramento, que é segurar parte da água da chuva, principalmente nesses meses mais chuvosos, dentro das propriedades deles. E assim, estabelecer uma irrigação complementar aos meses de estiagem e no momento de chuva não usar a irrigação, com bastante tecnologia aí dentro dessa irrigação, do uso de irrigação deles, e isso fez com que eles tivessem um aumento bastante significativo na produção agrícola deles e tirou essa região do estado de São Paulo de um estado de um IDH bastante baixo para um estado equivalente às cidades com IDH elevado. Tá? Então, esse avanço desse uso dessa tecnologia trouxe impactos bastante significativos para uma região como um todo. O que foi o projeto? Então, dentro desse contexto que eu trouxe, primeiramente a gente fez um diagnóstico interno para entender se realmente eles adotavam boas práticas agrícolas, e depois a gente fez um diagnóstico externo, que foi o hotspot análise, para entender a percepção da cadeia de valor na qual eles estão inseridos, perguntando coisas em relação à agricultura irrigada. Após isso, fizemos, então, uma reunião com a diretoria, com os associados, para definir e apoiá-los na definição de um planejamento estratégico e definição de visão, valores, de uma governança estruturada, pautado no diagnóstico que nós realizamos. Depois, nós fomos para a etapa de mensuração em 2 momentos. Nós desenvolvemos um modelo geoespacial para compreender como essas práticas agrícolas estão associadas com a conservação de água e solo. E, por fim, nós fizemos uma avaliação de ciclo de vida, mais precisamente uma ecoeficiência desse sistema de irrigação que eles utilizam, né, desse sistema agrícola, adotando a irrigação e o barramento, comparando eles com unidades de sequeiro. Sequeiros são a prática agrícola sem adoção da irrigação. O importante dizer é que, nesse contexto de irrigação e sequeiro, foram utilizados dados das mesmas propriedades, ou seja, uma comparação direta, tá certo? E, por fim, a gente conseguiu trazer um arcabouço, aí, um conjunto de indicadores, resultados, e entregamos para eles conseguirem apoiar aí na expectativa deles de como é que esse estudo poderia norteá-los com considerações a respeito de outorgas de água e advocacy em relação à irrigação. Um pouco do diagnóstico interno, vou passar bem brevemente aqui. Então, a gente só fomos a campo avaliar se as agriculturas, as práticas agrícolas e pecuárias que eles declaravam que tinham, que primeiro a gente fez uma análise declaratória e depois fomos a campo checar essas questões, sobre boas práticas agrícolas também, enfim. E depois a gente fez uma análise para ver se os agricultores adotavam o conteúdo do Código Florestal Brasileiro, que é pautado basicamente em 3 zonas dentro da propriedade agrícola, que são áreas de preservação permanente, reserva legal e as áreas agrícolas propriamente ditas. As áreas de preservação permanente, você tem uma proteção aí, basicamente dos recursos hídricos, né, que tem que ter uma faixa aí de vegetação nativa protegendo esses recursos,
E a área de reserva legal é um percentual aí da propriedade que também deve ser destinado à conservação ambiental, com algum tipo de uso econômico bastante restrito também. Tá? E esse percentual no estado de São Paulo deve ser no montante de 20% da propriedade. Passando brevemente aqui, a ASPIP tem 40, no ano, até o ano que nós desenvolvemos esse estudo, tinha 40 mil hectares aproximadamente de terras e associados. A nossa amostragem, e pegamos algumas propriedades, nós abrangemos 14.200 hectares de avaliação, então bastante significativo a quantidade de área estudada. E nosso estudo a gente percebeu que eles tinham uma quantidade de floresta nativa dentro das propriedades equivalentes a que eles precisavam realmente de acordo com o Código Florestal. Então, esse 20% da bacia hidrográfica aí dentro do contexto das propriedades agrícolas das PIP ocorriam. Não vou explicar muitas tabelas, são muito dados, mas trazendo aqui dados gerais. Basicamente, o déficit de APP que eles tinham era mínimo, ou seja, então realmente a gente pode considerar que eles estavam em acordo aí com o Código Florestal brasileiro, tá? E aí algumas questões para restauração, enfim, que depois eu posso compartilhar com vocês. A partir, então, desse diagnóstico interno, a gente confirmou as práticas que eles declaravam que tinham, tanto de conservação de solo, água, práticas agrícolas adotadas, o Código Florestal que eles atendiam aí, basicamente. E aí a gente passou por um diagnóstico externo para entender, então, a percepção dos diferentes stakeholders onde eles estão associados. Então, a gente buscou, então, conhecer aí a opinião dos stakeholders, conhecê-los, basicamente. Fizemos uma pesquisa de literatura em bases científicas, elaboramos as entrevistas, interpretamos esses dados e fizemos, então, a materialidade desses pontos fortes identificados em nosso estudo. Aí foram as referências que nós utilizamos, que tem aí o impacto aí sobre o conteúdo e os conceitos ligados à agricultura irrigada, tá? E depois a gente, então, com base nesse estudo, a gente definiu os principais temas que a gente identificou como prioritários e elaboramos nossos questionários para fazer as entrevistas com a cadeia de valor, os membros das cadeias de valor que a gente identificou como prioritários e importantes. Aqui o norte, então, de quem foram os entrevistados ao longo do nosso estudo, foram órgãos públicos, algumas instituições de pesquisas e produtores rurais. E aí algumas questões que apareceram da percepção aí do diagnóstico externo que nós fizemos. Questões, por exemplo, sobre o uso da água da irrigação, então aquela percepção que os agricultores, os associados às PIPs tinham que realmente algumas entidades entendiam que o uso da água para irrigação poderia ser problemático, ele se confirmou nessa percepção, que poderia afetar a disponibilidade de água em alguns locais, mas não é a opinião dos agricultores. Sobre a questão do barramento, ou seja, você reservar uma água nos momentos de mais chuvas, os órgãos públicos, as instituições percebiam que isso é uma prática favorável, como boa prática agrícola, e entendiam como interessante e importante, enfim. E o plantio direto, que é um consenso entre todos aí, como uma boa prática para sustentar tanto a conservação do solo e a água também. Passar um pouquinho mais rápido aqui sobre dificuldades das práticas agrícolas e uso da irrigação, como cada órgão aí, cada instituições e produtores rurais entendiam essa situação. Aí a questão do produtor rural falando da burocracia para você obtenção de licenças e outorga de uso da água, a dificuldade. Por outro lado, o órgão público, as instituições falando que é um processo natural, que isso tem que ser avaliado, porque a água é um bem público, não é algo particular, privado. Então, tudo isso merece aí todo um cuidado, né? Enfim, e as irregularidades no campo, e que tipo de apoio que o agricultor precisa para conseguir alavancar sua produção, produzir mais, com mais qualidade, com mais sustentabilidade, e muito vem aí a questão de apoio técnico, tanto para pequenos produtores, como entendimento do funcionamento da máquina pública, do sentido das legislações, outorgas, o que a gente precisa entender de leis nesse país para a gente conseguir solicitar e conseguir as nossas outorgas aí que os produtores rurais desejavam, tá? Então, foi um pouco dos cenários que nós tivemos quanto à percepção. E sobre o estudo em si, foi unânime a compreensão, o entendimento que trazer luz e números
a esse tipo de prática e estudo é bastante importante para a gente sair de um lugar de um achismo e começar a trabalhar isso como algo mais palpável e tangibilizado. Então, a ACV, no caso, e as outras práticas adotadas dentro desse estudo serviu para essa função também, principalmente. Aquilo que eu comentei, com base nos diagnósticos, tanto interno quanto externo, nos possibilitou fazer diversas reuniões para planejamento estratégicos com os membros da ASPIP, principalmente a alta liderança, e dessas reuniões a gente estabeleceu com eles todo um planejamento de uma visão de valor e uma visão de longo prazo para que essas percepções e o apoio aos agricultores fossem colocadas como estratégia da instituição. Falando da modelagem geoespacial que nós fizemos aqui para o estudo, o que considerou? Foi utilizado um modelo geoespacial chamado GeoWeb, tá? E o modelo ele prevê como entrada de dados o mapa de uso e ocupação do solo, o modelo de elevação digital do terreno, o mapa de tipo de solo e as informações climáticas que nós obtivemos dados reais de campo. Por eles utilizarem a irrigação, eles também tinham pequenas bases meteorológicas nas próprias fazendas, muitas vezes, então a gente utilizou dados das fazendas, o que foi bastante interessante, né? Aquela coisa de ter dados primários para compor um modelo é sempre muito valioso. Então, de dados primários, nós tínhamos o uso e ocupação do solo e as informações climáticas. O modelo de elevação digital foi buscado em dados de literatura, assim também como o mapa de solo. E quais são os resultados que o modelo nos oferece? É entender qual que é o impacto, então, da erosão do solo, de acordo com esse conjunto de variáveis, e o escoamento superficial da água. Para entender o modelo de boas práticas agrícolas que é adotado pela ASPIP, nós fizemos um conceito, né, um entendimento de quais são essas boas práticas. Aí, para enumerá-las de forma bastante rápida, o uso de APP com vegetação nativa, o barramento, que é você represar a água da chuva para que ela não escoa de uma vez. Então, as propriedades agrícolas têm essa técnica, né, essa boa prática. O plantio na palha, que não revolve o solo, e o uso aí de 2 a 3 cultivos agrícolas e cereais por ano. Tá, então, esse foi o cenário real, que foi o que a gente chamou de adoção de práticas agrícolas ASPIP no nosso modelo. E depois a gente foi brincando com essas variáveis, né? O modelo permite a gente fazer esse tipo de situação. Então, num cenário A, a gente tirou, por exemplo, a questão de plantio na palha e colocamos a agricultura convencional, que nós chamamos, que é você praticar a aração da terra com mais intensidade. Depois, num outro cenário hipotético, dentro das mesmas condições, nós tiramos a questão tanto do uso de APPs, né, ou seja, APP sem vegetação nativa, como a ausência dos barramentos, mas mantemos aí o uso de prática de plantio na palha. No cenário C, a gente tirou barramento, vegetação nativa de APP e falamos aí um uso de uma agricultura convencional. E o quinto cenário é a agricultura com adoção de plantio na palha, porém ausência de barramento, ou seja, só tiramos o barramento do modelo e mantivemos aí a APP com vegetação nativa. E o último cenário, onde a gente adotou unicamente como boa prática o barramento. E aqui, só para entender as entradas de dados do modelo, esses são os modelos digitais, ou seja, entendendo a declividade do terreno na região. A gente percebe que é uma região com declive em alguns pontos bastante acentuado. Esses são o mapa de uso do solo real, então as manchas azuis aí são os barramentos, né, que eles utilizam. As áreas mais laranjas são as áreas de plantio direto e as áreas em verdes, as áreas de vegetação nativa das propriedades. O mapa de uso do solo que a gente pegou numa base oficial do IBGE. E aí, então, está um pouco o resultado do modelo, né? Como que a gente começa a brincar com esse geoespacial. O modelo, ele faz automaticamente a construção das drenagens de água nesse terreno e você sobrepõe algumas bacias hidrográficas e vai brincando com aquilo que a gente falou da mudança do uso do solo para entender o que aconteceria do ponto de vista de erosão
e escoamento superficial da água. E a gente fez isso, desculpa, voltando aqui, para 3 propriedades. A gente pegou 3 propriedades para adotar o entendimento desse modelo, tá certo? Então, num primeiro exemplo aqui de uma primeira propriedade, nós observamos que o cenário ASPIP, né, ou seja, com a quantidade de boas práticas adotada, foi melhor tanto com a variável perda de solo, quanto com o escoamento superficial. E isso se repetiu para as outras 3 situações. E a conclusão que a gente permitiu chegar foi uma questão bastante interessante e até um pouco óbvio, né? As boas práticas agrícolas que eles adotam é o principal fator aí para a conservação do solo, reduzindo a erosão e reduzindo o escoamento superficial da água. Isso é um pouco óbvio pelo seguinte sentido, de que 80% da área, basicamente, é ocupada por área agrícola, né? Ou seja, então, o que você faz desse 80% vai acarretar no maior impacto desses 2 indicadores aí que a gente avaliou. Contudo, a gente entende que quando você agrega ao modelo, além das boas práticas das PIP, tanto a cobertura de vegetação nativa em APP, quanto o barramento, é onde você tem o melhor modelo aí para a conservação de água e solo, considerando esse estudo, ok? Bom, e aí a partir dessa modelagem espacial, a gente vai para um segundo tipo de avaliação, que foi a avaliação de ciclo de vida, o estudo de ecoeficiência que a gente fez, comparando aí a irrigação, a agricultura com irrigação e sequeiro. Nossa brincadeirinha aqui para entender a nossa cadeia de valor, ou o que a gente avaliou dentro desse conceito aí dessa ACV que a gente utilizou, tá? Então, a comparação de agricultura irrigada e sequeiro, uso de máquinas defensivos, uso da água, e por isso que a gente fala que a gente fez uma ecoeficiência, que a gente incluiu indicadores financeiros, ou seja, econômicos, propriamente dito, dentro da nossa análise, e aí que a gente fala que é uma ecoeficiência, onde a gente faz uma conjunção desses indicadores, tanto ambientais quanto econômicos, para ter uma compreensão maior do nosso estudo. Passando aqui mais rapidamente. Muito bem, então, para a entrada de dados no nosso estudo de ACV, a gente considerou água, semente, fertilizante, defensivos, energia, mão de obra, diesel, água, extração mineral aí, então, pegando aquela lógica da cadeia de valor, que a gente já explorou, o pessoal da Votorantim explorou bastante eficiente, o pessoal da GV também trouxe bastante exemplo de como funciona a ACV, então a gente buscou entender, então, todo o ciclo, né, de vida dos insumos utilizados, o que acontece na fazenda, e o que aconteceu na saída, ou seja, a gente entra com essa quantidade de insumos e qual que é a nossa saída? Produtos agrícolas, milho, soja, trigo e também emissões, resíduos e efluentes. A gente elaborou o estudo de acordo com os dados existentes para os anos 2016 e 2017, ou seja, a safra, determinando uma cobertura aí regional para o nosso estudo, com a comparação tecnológica que a gente fez, e a gente entendeu, então, começamos a entender qual que é o impacto aí da agricultura irrigada comparada com a agricultura de sequeiro. Alguns dados aí importantes que a gente começou a observar, a produtividade ela foi maior basicamente em todas as culturas agrícolas, e quando a gente considerou um sistema, né, o sistema irrigado, pelo seguinte, isso é importante eu trazer aqui para nós, né, para nossa compreensão, como no mesmo solo, ao mesmo ciclo, de um ano, de um período de tempo, você tem uma rotação de culturas de milho, soja e trigo numa mesma área, né? A gente pensou num módulo produtivo para conseguir entender e, se possível, comparar com o módulo de sequeiro, tá certo? E chegar nessas comparações plausíveis, tá certo? E, por outro lado, a gente também fez a comparação do que significa produzir, o custo, né, de produção desses módulos de plantio, né, desse módulo de plantio para soja, trigo e milho, comparado com o sequeiro. E aí então, estão alguns resultados que nós obtivemos com a nossa análise de ecoeficiência, mais uma vez, que é os indicadores adotados na ACV, conjuntamente com os dados econômicos, então uma comparação direta de um sistema com o outro, e a gente percebe aqui, quanto mais à direita e mais alto está a nossa bolinha aqui, a gente percebe a maior eficiência econômica e ambiental do nosso sistema. Então, o sistema irrigado ele foi tanto melhor do ponto de vista ambiental, tanto melhor quanto o sistema econômico. E aqui estão separados, né, cultura a cultura, o desempenho aí dentro desses indicadores ambientais e econômicos também.
é interessante a gente observar, né, que a soja praticamente tem um empate técnico aqui, e é isso que é o legal aí da agricultura, no caso aí avaliada, porque a soja é plantada justamente no período em que existe chuva. Então, a irrigação ela entra somente de forma complementar. Então, você tem uma quantidade de água no ambiente que você permite o desenvolvimento da soja numa situação de sequeiro, com bom desenvolvimento, e só de forma complementar num dia de maior estiagem que você usa a irrigação. E aí a gente percebe aí um empate técnico aí do desempenho dos sistemas para soja. Espera que deu uma travadinha aqui minha tela, só um segundo. Opa. Aqui é um detalhamento aqui dos indicadores. Aquilo que a gente comentou, né? Uma agricultura irrigada, e obviamente o único indicador ambiental que performou pior, né, dentro da agricultura comparado a irrigado e sequeiro foi o uso da água, pelo uso da irrigação, mas mais uma vez também é importante a gente salientar que as práticas que a associação, as PIP, adota, consiste no reservamento da água, ou seja, construir os barramentos para conseguir reservar a água naqueles meses de maior pluviosidade, de maior chuva, que garanta, então, o uso da água na irrigação ao longo dos meses mais secos. Então, como resultados em geral, aí, e considerando, se a gente expandisse aí essa prática para uma quantidade de 1,5 milhão de toneladas de produtos, por exemplo, o impacto que a gente teria de diferença de emissões de CO2, e aí, independente da quantidade, a gente entendeu que o sistema irrigado ele tem um custo menor de 34% menos uso, com custo menor de 34% menos, e as eficiências aí ambientais para o sistema tanto milho e trigo, tá? E consequentemente do sistema como um todo, que usa de 12% a menos de insumos. Tá? E isso é interessante, né, que a avaliação de ciclo de vida dentro desse contexto possibilita e permite a gente ter essa avaliação mais sistêmica. Conclusões gerais do estudo, então a gente entendeu que o diagnóstico que nós realizamos confirma, então, as boas práticas agrícolas que os associados às PIP utilizam. Houve diferentes percepções sobre o que é uma agricultura irrigada pelas diferentes entidades entrevistadas, nosso diagnóstico externo. As boas práticas, pensando no Código Florestal, eles adotam de maneira bastante satisfatória. Nós entendemos que a avaliação de ciclo de vida para o sistema irrigado tem uma eficiência bastante significativa sobre o impacto ambiental e do ponto de vista econômico também favorável ao sistema irrigado, e que o estudo que nós fizemos para a modelagem da geoespacial para a conservação de água e solo, quando a gente percebe as outras possibilidades que eles teriam aí, que são adotadas, né, mais convencionalmente, tanto no estado de São Paulo como numa prática agrícola no Brasil, a gente percebe que o modelo utilizado pelas PIP, ele traz aí um impacto reduzido, diferente, né, para melhor do ponto de vista de conservação de solo, erosão e escoamento superficial de água. Eu não entrei no detalhe, mas o que significa escoamento superficial de água? Se eu tenho uma chuva, essa água corre diretamente para um córrego, para o corpo hídrico mais próximo, e você, então, não tem uma infiltração dessa água no solo. Então, quando você diminui esse escoamento superficial, significa que você tem uma maior permeabilidade, penetração da água da chuva no solo, o que vai abastecer as nascentes e deixar os reservatórios, as nascentes mais perenes ao longo do tempo. Esse estudo está na página da Fundação Espaço Eco, para aqueles que tiverem maior curiosidade, que a gente pode dizer que foi um outro passo da nossa jornada sustentável, que foi apoiá-las numa comunicação de fácil entendimento para o público aí dos associados deles e também para os públicos interessados dentro dos temas que a ASPIP aí trabalha e defende. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Tiago. Estamos já um pouquinho acima do tempo. Eu acredito que tenha várias perguntas, talvez a gente tenha que respondê-las. Uma tem no chat para você. O que eu gostaria de pedir, propor é o seguinte:
a gente fazer um último comentário de cada um dos palestrantes, fazendo um pouco, amarrando o principal, como se fosse uma listinha, né, de desejos. Como é que a gente pode olhar a partir desse evento, por exemplo, de como que tudo isso também pede por uma introdução de novos equipamentos, novas tecnologias, celebrar parcerias, como numa das perguntas, dependendo do grau de ingerência, né, de gestão direta que a gente tem em determinado impacto, tudo que não está nisso depende da gente conquistar outros atores, convencê-los da necessidade de introduzir melhorias, inovações, enfim, eu queria que cada um de vocês, começando pela Juliana, e aí você tem um tempinho, Tiago, de repente, de responder no chat ou de ver a pergunta no chat, e amarrar, talvez fazer umas palavras finais e sinalizando como é que a gente pode seguir desse evento para um próximo evento, para mais discussões na sequência. Obrigada. Legal, obrigada, Sônia. Eu acho que é muito importante isso, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui e estando diversos colegas de diversos setores, né? É muito importante para, exatamente, dependendo, às vezes a gente tem aqui uma empresa que fornece algum insumo para uma outra empresa que também está aqui participando. Então, eu acho que essa construção de começar, de usar a ferramenta de avaliação de ciclo de vida para enxergar onde estão esses problemas, né? E aí começar a buscar soluções através de tecnologia, de novos equipamentos mais eficientes, é importante. E esse espaço e outros espaços, como a Rede ACV também, de ter diversos atores ali conversando e se debruçando sobre o assunto, também é muito importante, né? Porque às vezes você já pode olhar o que outras empresas já estão fazendo, né, e aprender com elas, ou então buscar uma solução setorial ou em conjunto para conseguir melhorar essa gestão, né? O Ângelo também trouxe aí um exemplo, né? Ele falou que tem empresas se juntando para conseguir comprar energia de uma fonte renovável que não seja a energia da rede. Enfim, tem várias possibilidades, né? Na parte agrícola a gente também tem aí várias equipamentos que são feitos para conseguir economizar a água, né, e outros recursos também. Então, acho que isso é muito importante. Esse espaço que a gente tem aqui é um primeiro passo aí para conseguir disseminar esse conhecimento e discutir mais sobre isso. Legal, obrigada. O Ângelo quer fazer alguma consideração também? Eu vi que ele estava em espera, mas não está mais. Tá bom, pronto. Complementando aí a da Juliana, né, a gente tem atualmente muitas tecnologias mais novas que são assim princípios simples que podem ser aplicados na indústria. Eu vejo também, né, assim, por exemplo, comparando uma planta de cimento antiga, né, com uma planta nova. Antigamente não existia muito essa consciência, né, essa necessidade até de fazer a gestão de água. Você tem os sistemas de resfriamento, por exemplo. Você tem planta que pega a água, resfria o equipamento e essa água vai embora, né? Então, atualmente, as plantas novas todas têm um sistema de recirculação, onde a água tem aquela torre de resfriamento, onde a água passa, resfria o equipamento e volta para um sisteminha, né, e fica recirculando. Então, a planta só vai tomar efetivamente a água que foi evaporada, né? E vai evitar de ficar puxando a água do córrego, né, ou de uma lagoa. Então, tem várias... E é um sistema simples, né? Bastante simples, barato de ser implantado. Então, a gente tem, sim, né, várias possibilidades de substituição de equipamentos. Outro exemplo interessante também é sistemas que são resfriados a óleo. Então, e você não usa água, né? Então, às vezes você substitui um equipamento que usa um resfriamento a óleo e elimina aí grande consumo de água. Beleza? Só citando alguns exemplos aí. Aí tem que fazer uma ACV comparando o óleo e a água na função de refrigeração. Isso. Perfeito. Obrigada, Ângelo. Tiago, você quer comentar alguma coisa também? Bom, rapidamente, primeiro agradecer a oportunidade, a Rede ACV aí por possibilitar esse evento, os outros colegas aí que participaram junto conosco.
Então, é sempre um bom momento para a gente trocar ideias, dividir cases, saber que as empresas estão adotando a ACV como uma ferramenta aí que tragam aí a tangibilidade para a gente compreender os indicadores ambientais e como a gente pode promover melhorias. Acho que isso que falta muitas vezes, né? Essa questão de a gente sair de um lugar, eu acho que, para eu tenho um apoio metodológico, uma ferramenta que nos traz um norte, que nos possibilite fazer um investimento com assertividade, que nos possibilite trazer um aspecto de gestão para empresas, e é aquela questão que a gente tem que fazer uma lição de casa como empresas, como instituições divulgadoras de conhecimento também, de facilitar a comunicação, que até estava respondendo aqui no chat, né? Para a gente fazer a comunicação desse estudo das PIP, a gente fez um pequeno e-book com infográficos que teve 7 páginas, mas quando a gente apresentou o estudo tecnicamente, quase ninguém entendeu, mas quando a gente explicou o estudo com base nos infográficos, a gente conseguiu atender a expectativa que o estudo e a complexidade que ele teve de conseguir aí demonstrar que todo aquele conjunto de análise, o que significava na vida real para o produtor, o que ele estava fazendo de bom em sustentabilidade ou não. Tá? Então é isso que eu acho que fica um caminho para a gente conseguir continuar com isso, dividindo case, dividindo experiências e facilitando a comunicação entre os públicos. Obrigado, viu, Sônia? Obrigado a todos. Obrigada a você, Tiago, Juliana, Ângelo. Acho que a comunicação e simplificação de todo essa riqueza de conhecimento, né, é fundamental para a gente promover transformação de hábitos, de realmente inserir isso na tomada de decisão e cada um de nós ser mais consciente, ser mais questionador e correr atrás de informações. Eu quero agradecer demais a participação de todos. Dizer que as apresentações vão estar disponíveis para quem tiver interesse, a gravação também. E a gente vai transcrever todas as perguntas que foram surgindo aqui no chat, a gente vai também respondê-las por escrito para os colegas que tiveram que sair no meio do caminho, voltaram e possivelmente perderam a resposta. Tá bom? Então, não tenho palavras para agradecer, eu quero fazer um evento assim toda semana, Ju. Cuidem-se. Muito, muito obrigada e contem com todos os que estiveram aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada, adorei também. Obrigado, Ju. Obrigado, Sônia. E eu coloquei o link aí para quem quiser acessar o estudo, está na página da Fundação. Fiquem à vontade, tá? E também está na página da rede. Muito obrigada, num dos cases ali. Muito obrigada. Perfeito. Não esqueci de avisar isso. Muito obrigado. Não, tá muito bom. Obrigada. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Ju.